licenciatura final no local. Ele foi para a licenciatura como no local, eu conheci ele desde 14 anos. Meu Deus, é especial, né? Oi, som. Oi. Todo mundo me ouve? Aí atrás, todo mundo? Certo? Ok. Bom, ladies and gentlemen, boa noite, senhoras e senhores. É por meio desse discurso que eu venho aqui, inicialmente, contar algumas potocas para vocês. Para quem não me conhece, eu falo pouco. Para quem me conhece, fique calado, tá? Inicialmente, eu quero agradecer a minha avó, que de todas as pessoas da minha família é a pessoa que mais queria, que mais necessitava dessa minha formação. É a pessoa que mais sonhou com isso. Então eu declaro essa graduação, essa formação, uma homenagem a ela. E declaro os meus dias no bilhar e na cachaçada ao meu avô, que era um boêmio. Agora eu quero agradecer especificamente aos meus pais, que eles me deram a dose certa de inteligência, responsabilidade e um pouco de maluquice para eu conseguir realizar todos os meus objetivos. Além disso, eu quero agradecer também, eu quero estender esse agradecimento a todos os paraninfos que estão aqui. Eu gosto muito da analogia do arqueiro e da flecha, onde os paraninfos, que podem ser os pais, os cônjuges, os amigos, são os arqueiros que fincam a flecha, que preparam a flecha para se dirigir. E nós somos as flechas. Nós somos o ponto que vai atingir o alvo, que são as nossas metas. Então, isso casa muito bem, inclusive, com a analogia que o professor Auricílio falou sobre o anel, que o paraninfo nos direciona um caminho e nós seguimos atrás dele. Também quero agradecer a minha mãe acadêmica, a professora a qual sem ela eu não estaria aqui e a maioria dos alunos de licenciatura em computação não teria a formação excelente que tem hoje, a professora Larissa Sato. Uma salva de palmas para essa professora. Eu gosto de falar que o curso de licenciatura em computação ele tem duas etapas. Ele tem o pré e o pós-Larissa. A partir do momento que a gente cruza com essa professora, a gente entende o que é dar uma aula, o que é ser professor, o que é ter didática para o ensino de computação, que é a disciplina que ela ministra, uma delas. E quero aproveitar para estender esse agradecimento aos outros professores que participaram da nossa formação, como a professora Brenda também, o professor Valmir, que é excelente para dar sermões durante a sala de aula, nas aulas. Eu assino embaixo de cada palavra que esse homem fala, que vai ser um pai maravilhoso daqui a pouco tempo. O professor Jorge, o professor Edivar, são professores excelentes que estão sempre à disposição dos alunos para tirar dúvidas, engajar nas maluquices que os alunos arrumam. Então, são professores que são complementares para a nossa formação. Então, sem vocês, a gente não estaria aqui com a qualidade de formação que a gente tem hoje. Enfim, se eu for citar todo mundo, eu vou demorar e é capaz até de eu ser processado. Então, eu vou pular para os agradecimentos também aos técnicos, que sem os técnicos que trabalham para fazer as salas de aulas funcionarem, os ar-condicionados, resolver BO de um computador, e aí eu posso citar o Martorano, o Alex, o Eldon, que são pessoas que são fundamentais para o funcionamento da nossa universidade, a gente não pode esquecer eles. E eu queria pedir também uma salva de palmas para todos os técnicos que dão suporte para a nossa universidade. E não podendo esquecer dos coordenadores e da gestão, dos professores que fazem tudo isso acontecer e que os coordenadores em especial que aturam a gente com cada pergunta, com cada problema idiota que a gente vai atrás e eles têm paciência para resolver nossos problemas, nem sempre, mas na maioria das vezes. E uma homenagem especial ao professor João, que não pôde estar aqui por causa da sua mãe, que está doente no momento. E aí eu queria um salve especial ao aluno Gabriel Amarantos, que faleceu recentemente num acidente.
ele é aluno de BSI, e a mãe de um dos nossos alunos, que é a Eleonora Helena Alves, que também faleceu. Dito isso, meu objetivo aqui é falar sobre aprendizagem, maturidade e construção. É desafiador conseguir representar a trajetória de tantos alunos individualmente de cursos tão diferentes, da ambiental, BSI, licenciatura. Eu tenho uma base boa de educação e de andragogia para entender que a formação de cada indivíduo ela é única e particular. Apesar da gente estudar em grupo, ter uma formação complementar, uma comunidade, cada um vai levar o conhecimento que pegou da universidade de uma forma totalmente diferente. Mas, com toda a experiência que eu tenho de 8 anos dentro dessa instituição, eu acho que eu consigo tentar representar um pouquinho do que todo mundo aqui já passou. A universidade, ela tem 3 pilares principais, que é pesquisa, ensino e extensão. Esses são pilares fundamentais para a gente entender como a nossa formação se complementa e acontece. Nós temos muitos perfis dentro da universidade, a gente não tem só alunos simplesmente, então é difícil a gente trabalhar a trajetória das experiências que aconteceram. A gente tem alunos que tinham a liberdade de só estudar, a gente tinha alunos, que é o meu caso, que precisavam trabalhar e estudar, a gente tem alunas que são mães, alunos que têm filhos também, que dá uma jornada tripla de trabalho. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente vai analisar a formação de um aluno. E aí, além disso, a gente tem também os alunos neurodivergentes, onde a maioria dos que vão estar aqui provavelmente se descobriram durante a universidade. Eu sou um caso. Então, alunos com TDAH, com autismo, inclusive queria fazer um agradecimento à professora André e ao Instituto Acessar, que prestam um suporte, um auxílio muito grande para os alunos que têm a necessidade. E é muito raro que um aluno chegue na universidade sabendo estudar. Isso é a coisa mais difícil. Nosso ensino básico não prepara a gente para a vida. Então, a gente chega na universidade num processo muito imaturizado. A gente chega sem saber nada, basicamente. E aí a gente entra na nossa primeira jornada. A jornada de entrar nesse universo universitário que exige que a gente precise ter uma autonomia. A gente não pode mais depender do professor, a gente precisa começar a correr atrás do que a gente quer, definir os nossos objetivos, aprender a estudar em grupo, aprender a se relacionar com uma comunidade, aprender a criar o que a gente criou nas nossas pesquisas, fazer a extensão, levar isso para a comunidade. E isso tudo é muita responsabilidade para alguém que acabou de sair do ensino médio e não tem noção de absolutamente nada. Então, a gente se sente muito perdido no começo do curso. E aí, quando a gente vai chegando lá pela metade, na segunda etapa, a gente vai criando um repertório maior, a gente vai passando pelos nossos estágios, a gente vai passando pelas nossas experiências com seminário, projeto, extensão, pesquisa, a gente vai criando corpo, casca, vai tomando nota baixa, vai tomando expor de um professor, vai olhando o nosso próprio trabalho e falando, nossa, isso aqui tá uma merda. E a gente vai passar pelos problemas que as instituições têm impreterivelmente. A UFRA é uma mãe. A UFRA sempre acolheu e cuidou da gente da melhor forma que ela pôde. Mas ainda assim ela não é perfeita. Então, especialmente para os alunos da noite, a gente teve muito problema, por exemplo, com o RU que não funcionava no turno. Então a gente chegava de noite, estava morrendo de fome, tinha que se virar com os lanches, salgados, coxinhas. Inclusive eu agradeço a Érica que levava os lanches, umas coxinhas sensacionais para nossas aulas ali, para matar a fome da galera. As sensações de angústia, de quanto mais a gente estuda, mais burro a gente fica, é impressionante. Os desafios de começar a ter que pensar no que é que eu quero trabalhar, o que é que eu quero fazer, para onde é que eu vou, mestrado, pesquisa. Dias e noites em laboratórios, fazendo pesquisa, resolvendo problema. E depois ainda vem a pandemia para terminar de quebrar nossa perna. Então, ter que ficar em casa, ter que se adaptar a um modelo remoto que totalmente desadequado às nossas necessidades. Então, isso tudo foi moldando o nosso caráter, isso tudo foi construindo a nossa evolução. E aí a gente chega na terceira etapa da nossa graduação, a fase de maturação, que é a fase onde a gente vai pegar toda aquela porrada que a gente levou e vai começar a construir alguma coisa. Então eu vou começar a pensar no que eu quero do meu TCC, no que eu quero para a minha vida, onde eu quero trabalhar, como eu quero trabalhar. Então a gente vai começando a tomar decisões importantes e ter que arcar com isso.
Às vezes a gente cai em ter que ajudar os colegas em coisas que a gente mesmo está com dificuldade. Então, assim, já vou me direcionando para o final, não quero tomar tanto mais o nosso tempo. E para concluir, toda essa jornada trouxe a gente até aqui. E isso está muito longe de terminar. Na verdade, esse é um momento onde a gente tem que refletir mais profundamente sobre o que o Sócrates chama de daimon interior, que é o que o Clóvis chama de a nossa praia, que é qual é o propósito de vocês? O que vocês estão buscando? Por que vocês entraram no curso? Por que vocês continuaram no curso? Por que vocês estão se formando nos cursos que vocês estão se formando? Para onde vocês querem ir? Não é uma coisa que vocês precisam decidir hoje. Procurem, levem o tempo que vocês precisarem para decidir. Mas quando vocês decidirem, não recuem ante nenhum pretexto. Porque quando vocês descobrem para que vocês vieram, não tem mais o que fazer. É só seguir em frente. Isso é o que o Clóvis fala aqui para trás, nem para pegar impulso. Bom, e já que inegavelmente a minha praia é ser um explicador, eu queria aproveitar essa última oportunidade, ainda como formando, para explicar um conceito para vocês. Eu queria falar sobre... Dentro da filosofia oriental, eu estudei filosofia quando eu era adolescente, sim, eu sou meio esquisito. Existe o conceito de aprendiz e mestre, que não se trata especificamente da relação de professor e aluno. Um mestre pode ser um amigo, um chefe, um parceiro, uma lição que eu tomei da vida, pode ser um professor. Mas a gente vai focar aqui nas 3 virtudes do discípulo, que são devoção, investigação e serviço. A devoção, ela vem de dar voto. É você dar a confiança, dar o crédito de que aquele conhecimento tem algum valor. E aí a gente vai relacionar isso à parte do ensino que a universidade nos propõe. A partir disso, a gente vai para a investigação, que é onde a gente vai pegar aquele conhecimento e vai validar se aquilo é realmente verdade, se aquilo funciona para mim, se aquilo se concretiza. E aí é onde a gente vai trabalhar a pesquisa. É aí onde a gente vai transformar as nossas hipóteses em projetos e validar aquilo. E a partir disso, com aquele conhecimento validado, a gente vai para a fase de serviço. O serviço trata de você implementar aquele conhecimento na sua vida, nos seus comportamentos. É você mudar com base naquilo. Que eu vou associar a extensão, que é a característica da gente pegar os conhecimentos, as pesquisas que a gente faz dentro da universidade e levar isso para a população, levar isso para a comunidade, tornar aquilo palpável, tornar aquilo real. Espera lá. E aí, para finalizar, eu venho fazer um convite a vocês. A partir desse momento, a gente vai sair do campo dos estudantes de graduação. A gente vai entrar no campo dos profissionais, das pessoas que atuam no mercado e que têm uma responsabilidade na mão. E a gente está numa época, a gente está numa era onde isso não pode simplesmente ser satisfeito só pelo que a gente estudou na graduação até agora. É preciso que a gente tenha um comprometimento contínuo com o nosso próprio processo de aprendizagem. Existe um movimento chamado Lifelong Learner, que é a ideia de aprender ao longo da vida. É muito necessário que todos nós trabalhamos com gestão de conhecimento, porque tecnologia, porque engenharia, porque licenciatura, são áreas que exigem o cognitivo de vocês. São áreas onde vocês precisam pensar, tomar decisões e trazer o conhecimento que vocês absorveram na prática. Então, é necessário que vocês tenham agora, que nós tenhamos agora o comprometimento de continuar aprendendo pelo resto das nossas vidas. Isso vai nos tornar profissionais e cientistas, lembrando que nós somos cientistas, nós passamos pelo processo de formação científica na universidade. E é com isso que eu deixo essa mensagem para vocês. Não desistam, não parem e continuem sempre aprendendo. Obrigado.
Convidamos Maria